Dados da PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, revela que foram contabilizados até julho deste ano mais de 29 milhões de trabalhadores formais, aqueles com carteira assinada. Muitos deles, a gente sabe, tiveram os contratos suspensos ou a carga horária reduzida para que fossem evitadas demissões durante a crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus. Essas medidas vão refletir agora no pagamento do 13º salário. Bom, é o que a gente vai saber melhor conversando com o advogado especialista em direito trabalhista, Marcelo Sena, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Jefferson. Tudo bem, né, amigo? Tudo bem, prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Marcelo, quais formas diferentes vamos ter para o recebimento do 13º salário por conta dessas mudanças na relação trabalhista neste ano de pandemia? Bom, vamos lá, Jefferson. O 13º esse ano, por conta dessas circunstâncias que a pandemia trouxe, vai criar aí pelo menos 3 situações distintas para o recebimento, né? Então, para aquelas pessoas que não tiveram seu contrato alterado, quem trabalhou normal durante o período da pandemia, vai ter um recebimento como foi o do ano passado. Então, a quantidade de meses que ela trabalhou ao longo do ano foram de 12 meses para receber essa parcela de forma integral, né? Dividida em 2 etapas. Dividida exatamente em 2 etapas. A primeira até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro, de forma regular. Para aquelas pessoas que tiveram um contrato de trabalho suspenso, aquelas que não prestaram serviço por alguns meses, aí o 13º sofre um impacto proporcional aos meses da suspensão. Então, se ao longo de um ano eu tive aí meu contrato suspenso por 4 meses, por exemplo, eu vou ter direito a 8 cotas do 13º, que seriam os outros 8 meses onde eu trabalhei, né? Mês ou fração superior a 15 dias, porque a cada tempo superior a 15 dias a legislação considera um mês para fins de recebimento do 13º. Já para aquelas pessoas que tiveram o contrato, a jornada de trabalho reduzida e o salário também reduzido proporcionalmente, aí a coisa complica um pouquinho, porque a legislação não fez nenhuma alteração, a medida provisória, posteriormente convertida em lei, não fez nenhuma alteração quanto ao método de cálculo do 13º dessas pessoas. E, portanto, vai ser importante observar como que o contrato dela está no momento de recebimento do 13º. Eu vou dar um exemplo. Se em dezembro eu estou com o meu contrato de jornada de trabalho e salário, por exemplo, reduzido em 60%, aí eu posso ter um impacto proporcional, ou seja, de até 60% no recebimento dessa minha segunda parcela do 13º de dezembro, entende? Então a situação fica um pouco mais complicada para quem teve redução da carga horária e do próprio salário, até por conta dessa brecha que a legislação acabou permitindo, não é? Porque ela não foi específica nesse ponto. E me diga uma coisa, Marcelo, existe a possibilidade de as empresas, até como forma de se manterem nesse esforço de adequação à nova realidade, essa crise imposta pela pandemia, de o 13º ser parcelado em mais de 2 vezes? Então, Jefferson, a Constituição Federal protege o 13º. Ele é, no Brasil, uma questão até cultural. Ele surgiu primeiro como uma cultura de algumas empresas, né, num tempo bastante antigo, isso até havia uma certa... Era cultural que as empresas no fim do ano bonificassem os bons trabalhadores com um salário a mais. E lá na década de 60 isso virou lei. E desde então isso tem sido muito bem protegido no sistema jurídico brasileiro. Então todas as disposições a respeito do 13º e a possibilidade de se alterar alguma coisa são bastante restritas, né? Claro que ninguém contava com uma pandemia que parasse o mundo como foi o que aconteceu. Então, nessa situação ultra excepcional, a gente passa a admitir soluções que não sejam também as mais convencionais. Então, quando a Constituição fala que não se pode mexer no valor nominal do 13º, num momento como esse, a gente passa a estender um pouquinho a interpretação para poder pensar que se é impossível para a empresa realizar o pagamento dentro do que prevê a legislação, ainda é mais vantajoso para o trabalhador que esse pagamento aconteça, ainda que de forma mais parcelada
do que o limite imposto pela lei. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, é possível, claro que com uma margem de risco, né, isso eventualmente vai parar no judiciário para interpretar se esse movimento foi legal ou não, mas é possível sim uma conversa sobre um parcelamento superior, e aí talvez envolver o sindicato dos trabalhadores para poder conferir mais segurança a essa negociação. Marcelo, você falou que um dos casos mais complexos são dos trabalhadores que tiveram uma redução do salário proporcional e que agora a legislação deixou uma lacuna. É possível que esses casos sejam judicializados ou a legislação prevê algum tipo de acordo entre empregador e empregados para se chegar a um entendimento sobre essa questão? Bom, é mais do que possível, eu acredito que seja provável que essa questão acabe sendo judicializada, porque vão surgir as mais diversas situações aí, desde empresas que simplesmente não pagarão, né, sob o argumento de dificuldade financeira imposta pela pandemia, quanto a empresas que parcelarão esses pagamentos, e a gente também terá aquelas empresas que farão o pagamento irregular. É muito provável que algum caso desse chegue ao judiciário e logo a gente vai ficar sabendo de qual que é a decisão, muito embora haja várias correntes de interpretação. Então, é possível que logo a gente tenha algum posicionamento a esse respeito. A lei não exclui a possibilidade de negociar, por exemplo, a forma de pagamento, né? Ela só diz que sobre o valor nominal não se mexe. Então, me parece, como em diversas outras situações aí de direito, que uma conversa entre as partes envolvidas, né, que seria aí o patrão e o trabalhador, seria um caminho mais ajustado para evitar que isso seja judicializado e posteriormente venha uma decisão que de repente não agrade ninguém. Uma outra questão é que nesse período da pandemia, o governo federal fez uma série de medidas que permitiu que as empresas pagassem uma parte dos salários dos funcionários e o governo assumia essa responsabilidade. Foi previsto algo também para o 13º, Marcelo? Não foi, porque assim como toda solução que é exigida que seja muito rápida, brechas ficam para trás, pontas soltas ficam para trás, né? Esse é o caso do 13º. O governo não previu nenhuma compensação que o governo despendesse para poder compensar essas pessoas que eventualmente terão algum prejuízo no 13º. E é um virtual problema. A empresa não tem condições de pagar o 13º por conta dessa crise. Qual é a sua recomendação enquanto profissional que atua na área do direito trabalhista? A empresa deve procurar os funcionários para negociar ou você acha que esse entendimento é inviável e que precisa passar por uma intermediação de uma entidade de classe, como um sindicato, por exemplo? Olha, Jefferson, eu entendo que a empresa deve sim procurar. Hoje, mais do que o cumprimento da legislação, o que se é exigido de todas as companhias, de todas as empresas, é uma posição transparente, é uma posição de boa-fé em todas as pessoas com as quais ela se relaciona, né? Não só com os trabalhadores, mas aos consumidores também. Então, acredito que numa situação de dificuldade financeira que inviabilize, de fato, o pagamento regular do 13º, a postura proativa da empresa no sentido de procurar seu trabalhador, de contextualizar com ele o que está acontecendo e propor soluções alternativas, vai ser sempre bem vista, tanto pela sociedade quanto pelo próprio judiciário. Isso elimina o risco da empresa eventualmente ter que pagar isso acrescido de alguma multa, de receber uma fiscalização do governo e, portanto, ser multada, não elimina o risco. Mas vamos concordar que isso transforma o contexto em que essa decisão foi tomada em um contexto muito mais favorável, muito mais defensável para a empresa, e o prejuízo de imagem, por assim dizer, para ela e, portanto, as possibilidades que o próprio judiciário poderá oferecer como solução desse conflito se amplia bastante. Marcelo. Só para concluir, sim. A questão da participação do sindicato, porque a Constituição prestigia muito o sindicato no Brasil também. Então, quando você tem uma entidade de classe envolvida, essa negociação ganha força, porque se entende que há do outro lado uma entidade tão preparada juridicamente quanto a empresa. Marcelo, a gente está falando aqui do 13º, mas as férias também ficam, de certa forma,
estão inseridas nesse contexto aí, não é? Principalmente por quem teve a redução da carga horária, redução proporcional do salário também. As férias, elas ficam comprometidas ou, no mínimo, assim, sujeitas a reflexos dessas medidas também? Sim, tudo aquilo que todas as verbas, por assim dizer, né, do contrato de empresa, do contrato de trabalho, que são vinculadas à quantidade de tempo que o trabalhador presta seu serviço, vai ser impactado se o contrato for suspenso ou se ele teve a jornada reduzida. No caso da redução de jornada, esse impacto é muito menor, praticamente imperceptível, insignificante, porque como ele trabalhou efetivamente, ele continua adquirindo o direito às férias. Né? São contados os dias, não é, no caso? Exatamente. O que pode acontecer é que ele pode ter um impacto na base de cálculo, já que a remuneração dele diminui. Então, ele pode ter um valor de férias, quando for receber para médias, enfim, isso pode ser impactado. Quem teve o contrato suspenso, o impacto é um pouco mais drástico, porque se ele não trabalhou, ele simplesmente não adquiriu o direito às férias. Né? Mas há aí também uma questão bastante particular e interessante, que quando a legislação prevê o direito às férias, o objetivo é que o trabalhador descanse, né? Mantenha a sua saúde física e mental em dia. Se ele não trabalhou, também se entende que de alguma forma ele teve algum descanso. Né? Claro que não dá para se falar em um descanso pleno em meio a uma pandemia, mas o prejuízo para a saúde do trabalhador, nesse caso, é um pouco menor. Marcelo, para a gente encerrar, você falou que a participação de sindicatos de classe poderia ser bem-vinda, não é? Por exemplo, no caso de parcelamento do 13º, caso haja esse interesse tanto da parte do empregador quanto do empregado. Agora, um acordo mero e simples entre empregador e empregado para parcelar em mais de 2 vezes o 13º salário tem legalidade? Olha, nesse cenário de pandemia, isso é defensável, mas legalidade plena é difícil defender, principalmente porque a grande maioria dos trabalhadores são considerados pela nossa legislação hipossuficientes, que são aquelas pessoas que não têm plena capacidade de entender, compreender e negociar aquilo que está fazendo. Eu diria que se a gente tem um trabalhador que recebe uma faixa salarial um pouco mais alta, que é um trabalhador considerado hipersuficiente, ao contrário, é um trabalhador com um nível de escolaridade, faculdade, uma graduação, um nível superior completo, e que receba acima de 12, 13 mil reais, esse trabalhador tem uma liberdade maior de negociar aos olhos da lei. Mas a grande maioria dos trabalhadores brasileiros está abaixo dessa condição. Portanto, a negociação direta, simples e pura, ela fica um pouco prejudicada, já que ele não está sendo ali assistido, por exemplo, por um profissional habilitado ou por sindicato que representa seus interesses. Então, para afirmar que isso teria validade, seria arriscado. Tá certo. Advogado Marcelo Sena, advogado especialista em direito trabalhista, muito obrigado pela sua disponibilidade, conversando conosco aqui tirando dúvidas sobre o pagamento do 13º, das férias neste ano de pandemia. Muito obrigado, Marcelo, um bom dia e até uma próxima. Eu que agradeço, Jefferson. Um abraço ao Fernando, eu e os especialistas da Rosalina estamos sempre à disposição. Tá certo, mais uma vez muito obrigado e é mais um papo que você sabe vai estar disponível na íntegra, logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora 8h46 na Tarde FM.